Não precisa de mais do que isso. Eu vi que lá no vídeo do Humberto teve um camarada lá que fez um comentário, ainda tem mais, dizia o camarada. Se você avaliar que é um direito fundamental, isso se transforma em cláusula pétrea. Então não é nem que fica mais difícil de tirar, é que não tira mais, dizia o camarada lá. E aí eu digo assim, precisa avançar para esse tipo de discussão, para ver se é isso mesmo? Não, não precisa não. Não precisa não, mas o mínimo você tem que saber. Porque se você não tiver esse mínimo aí, se você não tiver esse mínimo para debater com o cara parece que é técnico e você é uma mula. É claro que tem que ter conhecimento técnico. É claro que o conhecimento técnico é importante. Bom. Então, eu queria conversar com vocês sobre o fato de que por que essa coisa da escala 6x1 foi tão importante, tão impactante nesse momento? Quer dizer, a reflexão que isso gerou. O menino lá, o Nicolas, ele começou a argumentar na internet que tinha um movimento coordenado para não sei o quê, para difamá-lo e etc e tal, e conversa mole, pá. Olha, queridos, sabe o que aconteceu? Simples e objetivamente, sabe o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: a maioria, objetivamente, da classe trabalhadora que você tem no país, num país que está desindustrializado, a maioria das pessoas formalmente contratadas estão no setor de serviço. E é normal, no setor de serviço, as pessoas trabalharem 6x1. É normal. Então, veja, o que acontece? Quando ele fala contra a escala 6x1, o que vai acontecer imediatamente? Todas as pessoas, quando ele não fala contra, na verdade, né? Quando ele aceita que isso é normal, ele defende, não, veja bem, não tem o que se mudar aí, e etc. Quando ele começa a falar isso, as pessoas, diferente da coisa da Terra plana que a gente falou agora há pouco, a pessoa sente. Lembra que eu disse para vocês que a gente não precisa ensinar para os trabalhadores? Lembra que eu disse isso para vocês? A gente não precisa ensinar para os trabalhadores. Eu sou explorado. Gente, é isso. Isso é marxismo agora. Ensinar para o trabalhador que ele é explorado. Ensinar para o trabalhador que ele não ganha bem, apesar de trabalhar para cacete. Você acha que é isso que a gente precisa ensinar para a classe trabalhadora? Marxismo é isso para vocês? O trabalhador não é burro. Esse é o ponto. Então, qual é a questão? Quando você pautar a questão do interesse do cara, o cara não é burro, o cara não é maluco. Você tem que ensinar a organizar, exatamente. Você tem que ensinar a organização. Organização é que não é trivial. Organização que não é trivial. Quantas vezes se encontra, como é que vota um parecer da equipe, e aí se for 40 contra 39, e etc, etc. Estimular a organização. É isso que o marxista faz. Não ensinar para ele que ele sofre, pelo amor de Deus. Certo? Certo? A pessoa sabe. E aí era o que eu disse, o que eu dizia o tempo todo. Qual é o problema que a gente tem? É que a gente se deslocou para parar de conversar sobre o que interessa para as pessoas, pô. Quando você colocar na mesa, isso aqui interessa para mim, é claro que eu não quero trabalhar 6 horas ou seis dias na semana e descansar um. Quando você colocar isso, e aí a gente vai falar assim, ó, olha, eu tô defendendo isso. A pauta da esquerda é essa, sempre foi, é o trabalho. É o interesse do trabalhador. Quando você colocar isso em tela, o que vai acontecer com esses meninos que são de extrema direita? Como eles são de extrema direita, eles têm que dar vazão à defesa do empresário, à defesa do não sei o quê. Ou seja, esteticamente, eles estão vinculados a um interesse que é antagônico ao interesse do trabalho. E não é porque ninguém é do mal, não é porque o empresário é do mal. É porque é óbvio que se você der mais direitos para os trabalhadores, você diminui a margem de lucro. Então você nem sequer, o Thiago está dizendo assim, mas explicar o que é mais-valia é importante e tal. Eu quero dizer para você, com muita clareza, que não precisa. Não precisa. E ainda que você vá explicar para a pessoa o que é mais-valia, não sei o quê, não é como se você fosse um gênio da lâmpada mágica, porque você sabe o que é mais-valia, tá certo? Mais-valia é um conceito bem idiota.
Bem simples. Qualquer 5 minutos com qualquer pessoa, você consegue explicar ali o básico acerca disso. Qualquer 5 minutos tu explica. Ou seja, não precisa desse tipo de conhecimento. É isso que eu estou dizendo. Esse tipo de conhecimento é uma coisa que o cara percebe. O cara percebe. Você poderia dizer, olha, é interessante mostrar o que é, sei lá, mais-valia absoluta e mais-valia relativa para conversar em termos técnicos, que você diminuiu as horas de trabalho e papapá, papapá. Mas peraí, pô, não precisa. Não precisa. Não precisa rebuscar tanto. Não precisa rebuscar tanto. Não precisa rebuscar tanto. O que a gente precisa fazer é o seguinte: pauta o tema, porra. Joga o tema, mostra para as pessoas. Você precisa entender o que é, por exemplo, mais-valia relativa e mais-valia absoluta, ou qualquer coisa que tangencie esse tema, para você pegar a noção de que o que importa é isso, é o trabalho. O que importa é isso, é o horário, quantas horas que o cara trabalha por dia, como é que a economia se ajusta ao final das contas e acaba retirando das pessoas sempre para uma margem de salário bastante baixa. Pronto, quando você entendeu o básico a respeito disso, aí você, puta, então eu tenho que pautar esse tema. Quando você pauta esse tema, o que vai acontecer lá no vídeo do Nicolas? O Nicolas tem 1 milhão de pessoas que seguem ele lá, 2 milhões, sei lá, que porra. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar e vão falar assim: olha, Nicolas, eu até gostava de você, mas tu tá dizendo, peraí, você tá dizendo que o meu interesse de diminuir a quantidade do meu trabalho ele não vale, ele é idiota, eu tenho que me impressionar e discutir a estrada, o dinheiro e não sei o quê. Mas veja só, não, beleza, vamos discutir o super salário, vamos discutir essa parada toda, ok. Mas eu não quero trabalhar mais 6 dias na semana, não, Nicolas. Colabora comigo aí, vamos fazer essa pressão para mudar isso. É isso que os caras querem saber, porque o cara sente, pô. Entendeu? E o cara sente. Aí o cara sente, aí você vê o comentário que o Marco Feliciano fez. Vocês viram? Há um tempo atrás, quando isso estava lá aparecendo já, aí ele fala assim: vocês têm que trabalhar, né? Assim, no cristianismo a gente aprende. Olha isso, olha isso. Eu estou dizendo o tempo todo para vocês: cristianismo serve. Assim, eu não vou explicar para ninguém, gente. Eu não vou explicar para ninguém que o Deus do Antigo Testamento ele é violento. Ô, caralho, todo mundo sabe que o Deus do Antigo Testamento é violento. Eu não vou explicar para ninguém que as coisas de Paulo que ele fala lá é homofóbica pra caralho. E aí o cara vai falar assim, mas aí eu quero, porque é uma coisa que não bate nele. Agora, ele vai lá e fala assim, ó, na Bíblia a gente aprende que tem que trabalhar até exaustão, porque aí a gente desenvolve o país. Aí a gente para e fala assim, ó, o que eu tava falando? A religião é usada para isso, meu querido. O texto lá morto não fala com ninguém, não, mas os caras usam o texto para justificar exatamente você ficar quieto e não lutar pelos seus interesses próprios. Aí eu aponto pro cara aí, ó, tá vendo o que eu tava falando o tempo todo? Tá vendo aí o que eu tava falando o tempo todo? Que a discussão a respeito da religião é importante, porque o cara pega o texto bíblico para se fundamentar, para dizer assim, olha, o seu interesse não vale. O seu interesse não vale. Percebe? O seu interesse não vale. E aí, veja, quando a gente mostra isso na cara da pessoa, quando é o interesse dela, ela percebe, pô. Algumas pessoas vão perceber. Aí eles vão tentar bagunçar. Não, veja bem, faz um terrorismo do caralho. Algumas pessoas vão cair nessa. Por exemplo, o Kim, que é menos estúpido do que esses caras, porque esses caras, assim, eles são tão confiantes de si, o Marco Feliciano, o Nicolas, eles são tão confiantes de si, tão confiantes de si, que eles acham que é isso mesmo. Eu vou falar assim, ó, tem que trabalhar até a exaustão, igual o Marco Feliciano falou, e é isso. E é isso. Porque o cara sabe tanto que coisa tá. Que o pessoal tá biruta nas questões colocadas por disputa de a gente tem que vencer o inimigo e não sei o que, não sei o quê. Só que algumas pessoas vão olhar e vão falar assim: não, peraí, porra.
Tu trabalha 3 dias na semana, de folga 4, vai para casa, viaja, avião toda semana para casa, avião para Brasília, avião para casa, dinheiro para caramba, quase 40 mil reais por mês. E aí você fala que eu tenho que trabalhar até a exaustão. O cara sabe, pô. Então veja, quando a gente pauta esses temas, que são especificamente do interesse das pessoas, as pessoas sabem. Vocês entendem isso que eu estou dizendo? E aí fica. Aí é o limite onde está a retórica, percebe? É o limite onde está a retórica. A retórica não vai até o infinito, não. A retórica vai até conversar sobre se a Terra é plana ou se não é, ou se conversar se a vacina funciona ou se não funciona, que é um critério hipertécnico que as pessoas ali não conhecem. E aí é isso mesmo, tem que acreditar no cientista ou não acredita. E aí eles brincam aí. Agora, quando é no interesse do cara, pô, o cara sabe, pô. O cara vive isso o dia todo. Não tem gente que sabe mais do que o cara que vive isso o dia todo. E aí, algumas pessoas vão fazer essas manobras. Para alguns vai funcionar, para um monte não. Foi por isso que o Nicolas ficou biruta. Foi por isso que o Nicolas ficou biruta. Porque ele estava percebendo que ele foi muito com o peito cheio, achando que era só dizer qualquer merda que o público dele ia engolir. E boa parte do público dele disse assim: não, peraí, pô. Eu vivo isso. Minha tia vive isso. Todo mundo conhece alguém que ou você passou por isso ou você conhece alguém que vive isso.